Fala pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à noite de lançamento do nosso curso Science Endovenoso Avançado. É uma grande honra, a gente está muito feliz de ver vocês aqui com a gente, porque eu sei que segunda-feira, essa hora, pandemia, já chegamos até aqui, ninguém aguenta mais, especialmente evento online, mas não tinha como. Hoje é uma noite que vai ser muito importante para a gente, tanto pela qualidade aqui do que vai ser apresentado, as discussões que a gente vai ter, mas também pelas condições especiais aí do nosso curso online desse ano. Então, só contar um pouquinho para quem não conhece ainda a gente, quem é o Grupo Science, de onde veio essa ideia. Então, o que hoje é o Grupo Science começou há 7 anos. A gente tinha uma ideia de tentar desenvolver, de trazer mais ciência, de conseguir compartilhar conhecimento, principalmente na área endovascular e na época com foco muito endovenoso. Isso sempre foi uma coisa que todos aqui do grupo tinham um amor a mais e a gente queria fazer como se fosse um grupo que buscasse ciência, que produzisse conteúdo e espalhasse isso com os nossos colegas. E foi assim que a gente começou os primeiros cursos, na época a gente chamava de curso VENS, e a gente começou assim o Congresso Science. Acho que muitos de vocês já vieram ou pelo menos conhecem, já ouviram o Congresso Science. 3 anos atrás, então, a gente resolveu unir essas duas iniciativas e aí a gente virou, então, o curso e o Congresso Science. Essa é a primeira vez que a gente está preparando conteúdo online, né, que vai ficar na plataforma. E é uma situação que é muito empolgante também para a gente, porque quando a gente vai lá e faz as 25 aulas que a gente preparou com todo esse carinho, com toda essa produção que vocês estão vendo hoje, a gente fica ansioso também para poder compartilhar isso daí. Hoje com a gente, então, a gente tem uma presença mais especial, que é o Dr. Rui Otávio Barbosa. Ele é da equipe Brasil de cirurgia vascular, talvez aí um dos maiores especialistas do Brasil em cirurgia de aorta, aneurismas e todos os outros tipos de cirurgia endovascular. Vai compartilhar conhecimento aqui com a gente. Para quem não conhece, esse senhor aqui está começando agora a carreira dele vascular, né? Dr. Walter Campos, é um dos maiores nomes da cirurgia venosa e endovenosa. Ele é formado na USP, doutorado na USP. Hoje é o chefe das doenças venosas lá do HC e, sem dúvida, foi a referência que fez a gente começar com o curso. O Dr. Manuel Lobato, também nosso colega lá do HC, da USP, também é especialista em cirurgia vascular pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. E o colega Dr. Igor Sincos, acho que muitos de vocês já conhecem, ele é médico lá pela UFPR, fez toda a formação dele em cirurgia geral e vascular com a gente no HC. Tem doutorado, tem pós-doutorado também pela USP, tem pós-graduação em Harvard. Então você vê que é uma equipe de peso, uma equipe que tá pronta para compartilhar com vocês tudo que a gente conseguiu, né, até agora, tudo que a gente cunhou aí a duras penas. A gente tentou produzir isso um pouco mais mastigado, e nessas 25 aulas, que a gente vai falar bastante, dividir com vocês. Então, para começar, a gente vai ter uma apresentação muito legal aqui do Dr. Igor, que é sobre síndrome de Cockett. Né, Igor? Você já vai começar aí para a gente? Olá, pessoal. Dando continuidade aqui, então, vou falar sobre a relevância da síndrome de Cockett e como o aluno pode investigar os seus pacientes. O nosso aprendizado sobre a compressão venosa evoluiu muito nos últimos 5, 10 anos. Né? A compressão mais comum é a veia ilíaca esquerda pela artéria ilíaca direita. Só que outros pontos também podem ocorrer compressão. A veia, com essas compressões, desenvolve esporões fibrosos, intraluminais, por causa do efeito pulsátil crônico em cima da veia. O fluxo de sangue pode ficar comprometido, né, com desenvolvimento de colaterais que acabam se desenvolvendo e estreitando, podendo levar então um fluxo turbulento a uma trombose. Com essa imagem aqui a gente consegue identificar essa lesão que ocasiona dentro da veia, que pode levar à formação desses septos, esporões, membranas. Né? Só para falar, a gente fala muito síndrome de Cockett, né?
está relacionado à compressão venosa, então quando a gente se refere a síndrome de Cockett, a gente geralmente fala de uma compressão numa síndrome pós-trombótica, uma trombose ou uma pós-trombótica. Quando é May-Turner, uma compressão não trombótica, né? Tudo é a mesma fisiopatologia, mas tem um pouquinho de diferença na hora de você indicar o tratamento, tá bom? A veia ilíaca, ela é permissiva, essa lesão. O que isso quer dizer? Inicialmente ela é silenciosa, durante uma boa parte da vida a pessoa não tem sintoma nenhum. E esse sintoma pode vir depois de um gatilho, uma cirurgia, uma infecção, uma obesidade, uma gestação, né? E ela é prevalente, cerca de 3% das mulheres têm compressão da veia ilíaca esquerda. Com o advento do IVUS, a gente pôde identificar muito mais lesões, não só nesse local, mas também em outros locais venosos e também nos homens. Né? Então aqui um exemplo do IVUS, né? Você conseguindo ver todos os pontos aí de possíveis compressão. Tá? Em relação à sintomatologia, que tipo de sintomatologia dá? A principal é dor e edema na perna esquerda. Tá? O Arthur, solta aí. Ótimo. Varizes exclusivamente no membro inferior esquerdo, isso pode acontecer, tanto variz primária quanto recidiva. O paciente evolui com claudicação venosa, né? Dor pélvica e dispareunia, é mais raro, mas pode acontecer, uma obstrução da veia ilíaca com refluxo da veia ilíaca interna, o paciente começa a ter dor pélvica e dispareunia. Varizes atípicas, varizes vulvares, perineais, glúteas, o Vitor vai falar bastante disso hoje, como tratar. E varizes recidivadas também, então atenção, paciente que operou 3, 4 vezes de varizes, para você buscar se tem alguma compressão na veia ilíaca, né? Os estentes venosos, eles se desenvolveram muito nos últimos anos, né? Ele tem alta patência, baixa morbidade, baixa mortalidade, a taxa de oclusão é extremamente baixa, mesmo com o stent, que é o mais antigo utilizado, né? Raramente ocorre uma trombose numa síndrome de May-Turner, numa compressão não trombótica. Essa meta-análise de quase 3 mil pacientes, analisando o implante de stents, você vê que a patência primária para a lesão não trombótica foi de 96%, com sucesso técnico muito alto e baixíssima taxa de complicação. Então, no gráfico você vê ao longo de 5 anos, lesão não trombótica, síndrome pós-trombótica e trombose aguda, né? E a preverdade secundária da lesão não trombótica é virtualmente 100%, né? A grande maioria dos stents, quase 100% dos stents, ficam abertos aí em 5 anos, né? nessa meta-análise. O IVUS foi super importante para a gente aprender sobre a doença venosa e nos ajuda muito no tratamento, né? Não tem um exame equivalente igual ao ITB na doença venosa, então o IVUS ele ajuda a você conseguir fazer o diagnóstico. Não tem nenhum exame que é um exame perfeito diagnóstico, nem o Doppler, nem o angiotomo, nem a ressonância. As somatórias dos exames e o quadro clínico você consegue fechar o diagnóstico, né? O Doppler ele é examinador dependente, um excelente exame, mas depende muito da qualidade desse examinador, né? E o entendimento, na verdade, está em desenvolvimento. Cada ano a gente aprende mais, né? Então você vai usar o IVUS em caso de dúvida diagnóstica, na decisão de tratamento. Então você vai confirmar a lesão no intraoperatório, na suspeita clínica, você vai fazer decisão de localização do stent, de tamanho do stent, e vai avaliar o seu stent, o resultado imediato, né? Então esse slide aqui, da utilização do IVUS com diagnóstico, intervenção e avaliação de resultado, é um slide do Dr. Luiz Leon, parceiro muito importante nosso do SAIS, que ele fala que sem o IVUS você provavelmente não sabe o que você está tratando e quão bem você está tratando, né? Então, a importância de você utilizar o IVUS, né? Os estudos têm publicados que tem uma superioridade, né? A gente tem um módulo inteiro de IVUS, né, no curso, né? A flebografia ela tem uma baixa sensibilidade quando comparada ao IVUS. Quando você vai falar em síndrome pós-trombótica, né, é altíssima a prevalência dos pacientes que têm uma trombose aguda, 20 a 50% pode desenvolver uma síndrome pós-trombótica, né? Principalmente se for TVP de cavo ilíaco ou ilíaco femoral. E isso afeta significativamente o aspecto socioeconômico e da vida do paciente. O tratamento conservador está relacionado com terapia compressiva, né? Causa menos edema na microcirculação. No entanto, alguns estudos mostraram que o uso da meia, apesar de melhorar o sintoma, não evita a síndrome pós-trombótica, né? Então, por isso que muitas vezes nós indicamos na trombose aguda a trombectomia para o paciente mais jovem. O Manuel vai mostrar para a gente alguns casos. Então, o tratamento conservador existe, com anticoagulação, né? Esse update não recomenda nenhuma droga vasoativa, fisioterapia e perda de peso. E aí você vai tomar a decisão de recanalizar a síndrome pós-trombótica ou não, né? Levando em consideração a veia femoral comum, a endoflebectomia ou apenas o implante de stent, angioplastia e implante de stent. Nós vamos discutir isso mais a fundo no curso, né? Só coloquei aqui para exemplificar. Então, a recanalização e o stent, o maior trial publicado é de 2007, do Neglen e do Raju, né? Quase 1000 casos.
sendo que quase metade era síndrome pós-trombótica, e a pervierdade secundária foi de 86%. O interessante é que, quando você trata e é efetivo, tem uma melhora significativa na dor, no edema e na qualidade de vida. Só que se você tiver uma falha no tratamento, o paciente não piora, ele continua naquele mesmo status clínico que ele estava. Então, é um tratamento que você pode indicar, com certeza o paciente tem sintoma, tá bom? Alguns estudos, né, mostrando a eficácia, então uma meta-análise de 14 estudos mostrando que a patência primária assistida e secundária foram bem significativas em 18 meses, chegando a 88% a secundária assistida. Uma outra meta-análise, uma revisão sistemática com 16 estudos, né, mostrando cicatrização de ferida, melhora de dor, edema e uma altíssima patência, né. Em relação aos stents novos, né, no curso avançado, nós temos uma aula específica sobre os materiais utilizados, sobre os stents. Então, nós temos stents novos, alguns poucos estudos ainda, stents dedicados, mostrando que potencialmente pode melhorar ainda mais essa patência primária e patência secundária. Então, esse estudo aqui dos sinos oblíquos, né? Um outro estudo que juntou vários stents, né? Sinus XL, sino vino, sinos oblíquos, VIT, Zilvervena, V-Novo, mostrando uma patência assistida secundária de quase 90%, tá? Como conclusão, então, a síndrome de Cockte, na síndrome pós-trombótica, a conclusão do eixo ilíaco, você tem benefício da recanalização. Os guidelines recentes europeu e americano recomendam o uso do stent, só que eles reconhecem que são fracas ainda as evidências científicas, né? No entanto, apesar da falta dessa evidência robusta, as séries de casos mostram resultados com baixíssima mortalidade. E na nossa opinião é que a gente espera uma resolução completa da sintomatologia em caso de sucesso da recanalização e do stent na síndrome pós-trombótica. Na síndrome de May-Turner, na compressão não trombótica, os resultados são muito mais satisfatórios em relação ao stent, com a pervierdade alta a longo prazo. Não é por isso que você vai indicar para todos os casos que você diagnosticar, né? As taxas de complicações também são muito baixas. Então, quando e como que a gente vai indicar? Isso daí. Indicação apenas se o paciente tiver sintoma, tá? Então, quais são os sintomas da ilíaca esquerda? Dor, edema, varizes, claudicação venosa, dor pélvica, dispareunia, varizes atípicas e varizes recidivadas, tá? E varizes, né? O paciente não tem sintoma, só tem varizes. CEAP2 é para indicar? Não, não é para indicar. É para tratar as varizes, né? É importante saber? É importante para acompanhamento, aconselhamento. Mas indicação se restringe a paciente CEAP3 e 6, tá? CEAP2, indicar tratar as varizes em primeiro lugar, com a técnica que você preferir, e tratamento clínico. CEAP3, muitas vezes, é indicado o tratamento sistema venoso superficial primeiro. Então, o paciente tem uma compressão da veia ilíaca, né, moderada, 60%, 70%. Tem sintoma na perna esquerda, tem insuficiência de safena, tem varizes, é muito fácil você tratar as varizes primeiro e acompanhar essa veia ilíaca. Não, o paciente tem uma obstrução, uma síndrome pós-trombótica. Aí já é preferível, talvez, desobstruir antes. Tem que analisar cada caso e nós vamos discutir bastante isso daí durante o nosso curso, tá? E atenção para a variz recidivada, né? Como eu falei, o paciente operou 2, 3 vezes, liga a anteninha, o radar, vamos investigar, porque talvez seja melhor desobstruir essa veia ilíaca, tá bom? Então, um exemplo aqui de alguma estratégia de cobrança, né? A gente separou aqui que nós vamos mostrar para os nossos alunos, né? Recanalização e o May-Turner, né? Quais códigos, como é que a gente prepara essa lista, né? Um exemplo aqui, então, de um reembolso que a gente pediu, né? Agora em janeiro, de começo de janeiro. Então, para vocês verem que a estratégia de cobrança aí acaba dando um honorário bem adequado aí para a equipe, né? Não só para o cirurgião, mas para toda a equipe, que nos auxilia muito a poder indicar esse tipo de tratamento, né? Então, a lista de material, o planejamento é super importante, né? Nós vamos compartilhar toda essa nossa estratégia, o racional, o que a gente escolhe para cada caso, para que vocês possam realmente partir da parte teórica para uma parte prática e começar a utilizar essas ferramentas do Science endovenoso, tá? Então, o que a gente vai ter no curso Science, além das aulas online? Uma mentoria e videoconferência para os alunos. Então, vocês podem agendar com a Cláudia, né, com um membro da equipe, a gente pode fazer uma videoconferência, discutir o caso, discutir a estratégia, o planejamento, né, para que vocês possam fazer a elaboração dos pedidos, né, otimizar as cobranças para receber um horário justo, fazer a lista de material. O planejamento endovascular é a parte fundamental do sucesso do tratamento, então precisa fazer direitinho. E a gente pode, inclusive, fazer uma consultoria presencial, né, mediante agenda, os patrocinadores, para conseguir o deslocamento, né? Mas isso é totalmente viável e nosso objetivo é esse, levar o tratamento endovenoso avançado para o interior, para as outras cidades, para as outras capitais, para que todos possam se desenvolver, tá bom?
Nós vamos abrir também o Surgery Day, então cada aluno vai poder vir para São Paulo uma vez por mês acompanhar a equipe, né, nos melhores hospitais aqui que a gente atende em São Paulo, né? Podemos ajustar também um cronograma um pouquinho diferente, conforme a necessidade, se quiser ficar uma semana aqui, mas tudo isso a Cláudia vai checar com os alunos matriculados, tá bom? Então, gostaria de agradecer. Vou chamar meu colega agora, o Manuel Lobato, ele vai mostrar um caso clínico exatamente sobre isso que eu falei agora, tá bom? Bom, boa noite a todos. Meu nome é Manuel Lobato e eu vou falar sobre a síndrome de Cockett, como eu faço. Bom, o caso clínico é uma paciente do sexo feminino de 52 anos que no 20º pós-operatório de uma hérnia incisional apresentou um quadro súbito de dor, empastamento e volumoso edema no membro inferior esquerdo. Procurou o pronto-socorro e foi diagnosticada com uma trombose venosa profunda extensa do membro inferior esquerdo, com extensão para a veia ilíaca esquerda. Então esse era um membro da paciente bastante sintomática, com bastante dor. Foi submetida a um Doppler do membro inferior e do território ilíaco e foi identificado material hipoecogênico intraluminal em todas as veias do membro inferior esquerdo, desde da crosta da safena, veias poplítea, veias de perna, veia femoral comum e veia ilíaca. Então aqui na femoral comum, a presença de trombo, na crosta da veia safena, na femoral profunda, na poplítea, na femoral superficial, nas veias gastrocnêmias, tibial posterior, veias soliares, e ela tinha fluxo apenas no terço médio da safena. Essa é a tomografia da paciente e a nossa conduta. Então, a tomografia mostrava uma compressão da veia ilíaca comum esquerda pela artéria ilíaca direita, né, síndrome de Cockett. E logo após essa compressão, a veia apresentava um material ecogênico no seu interior, presença de trombo que nós podemos ver aqui nessa seta. Então, a nossa conduta para esse tipo de caso, eu vou explicar melhor mais na frente, mas eu prefiro nesses casos, realizar uma punção o mais distal possível e manter esse paciente com uma trombólise por catéter por 24 horas. Então aqui eu puncionei a tibial posterior, guiada por ultrassom, fiz a angiografia diagnóstica, já podemos ver trombos então no interior da veia poplítea, trombos em toda a veia femoral, trombo na femoral comum, você vê que o contraste está parado, né? E o segmento ilíaco nem foi contrastado. Então nós deixamos essa paciente por um dia, com 24 horas, com catéter multiperfurado, nós subimos aqui com fio guia hidrofílico, através de todo o trajeto venoso, você vê que não tem tanta dificuldade, exceto no segmento ilíaco. Essa paciente provavelmente já tinha algumas traves e algumas sequelas aí nesse segmento, e por isso ela desencadeou num pós-operatório uma trombose. Aqui é a angiografia da veia poplítea, e depois a gente subiu um catéter multiperfurado, e aqui você vê a injeção pelo catéter multiperfurado. Né, o catéter Fontaine de 30 centímetros, eu prefiro o catéter de 50 centímetros, até mais extenso, mas nós não tínhamos essa disponibilidade no dia. Bom, então, qual é o racional desse caso? Eu sempre começo todos esses casos de trombólise, quando o trombo acomete a veia ilíaca, com um implante de filtro de veia cava. Não foi mostrado aí, mas eu implantei o filtro de veia cava nessa paciente. Posteriormente, fiz angiografias e deixei um catéter infundido por 24 horas. Por quê? Porque o trombo era muito extenso, a gente tinha uma quantidade muito grande de trombo para remover, os dispositivos e os catéteres de trombectomia, como o Angiojet, Aspirex e o Índico, têm efeitos colaterais, e quando nós precisamos remover muito trombo, nós podemos desencadear algum desses efeitos colaterais indesejados. Então eu prefiro remover essa massa de trombo em excesso com o Actilise, com o trombolítico por 24 horas, desde que a paciente tenha um baixo risco. Então, a gente fez uma angiografia cerebral, uma angiotomografia cerebral antes do procedimento, e daí deixamos então o catéter multiperfurado. No intraoperatório eu fiz um bolus de RTPA de 10 mg, mantive essa paciente em UTI, com uma infusão contínua de 1 mg por hora por 24 horas nesse catéter, com bomba de heparina.
uma monitorização contínua a cada 6 horas de TTPA, fibrinogênio e hemoglobina. E, como eu disse, a gente realizou a angiotomografia de crânio já na entrada, porque eu já sabia a nossa conduta. Bom, no dia seguinte, aqui é o filtro de veia cava que nós utilizamos, o filtro Denali para essa paciente. Esse é o catéter Fontaine, o catéter multiperfurado. E aqui foi o dia seguinte, né? Nós podemos ver que já na angiografia nós já não identificamos tantos trombos. Aqui a veia poplite ainda com um pouco de trombo residual. Aqui a veia femoral, melhorou bastante, né, a quantidade de trombos. E aqui o segmento ilíaco, a ilíaca externa, ainda com algumas irregularidades, aquilo já denota uma lesão crônica. E aqui a compressão ali da veia ilíaca comum. Esse é o angiojet, a gente confirmou que a gente estava na veia cava, e depois nós subimos o angiojet no fluxo, né, a favor do fluxo, desde a veia poplítea até a veia cava, realizando então a trombectomia pelo catéter. Então aqui a imagem, você vê que ali tem uma lesão crônica da veia ilíaca, né? Para todos os nossos casos a gente realiza o IVUS e a gente pode ver que já no segmento ilíaco ela tinha algumas traves. Então provavelmente essa paciente tinha uma lesão crônica e descompensou com uma trombose aguda. Nós dilatamos todo o trajeto com balão, a gente utiliza balões de alta pressão, o Atlas. Começamos com balão 14, depois com balão 12. Aqui você vê que ela tem uma lesão crônica, uma lesão endurecida, não é só trombo, né? E isso que provavelmente desencadeou o caso. Fizemos a dilatação até a veia femoral comum e já o resultado pós-angiografia com uma melhora muito grande. Utilizamos poucos pulsos do angiojet, né? Graças à trombectomia e à trombólise que nós realizamos no dia anterior pelo catéter. E aqui a imagem, você pode achar que está adequado, né? Mas na verdade essa redução ali, a translucência do contraste indica uma compressão. Bom, para todos os casos do segmento ilíaco, eu utilizo esse stent, que é o stent sinus oblíquos. A gente vai discutir o porquê. Aqui ela tinha uma estenose residual porque ela tinha uma compressão pela artéria ilíaca interna, que comprimia a veia ilíaca. E aqui o nosso resultado final. Tomografia controle. Então nós vemos ali o filtro de veia cava Denali, que eu comentei, né, no segmento infrarrenal. Aqui o começo do nosso stent sinus oblíquos, preservando a veia ilíaca contralateral. E todo o trajeto pérvio ali da veia ilíaca externa, femoral comum, né? E aqui o resultado. O stent ficou um pouco mais introduzido do que eu desejava, mas o resultado foi bom. Aqui uma dica e uma coisa que a gente vai falar bastante nas nossas aulas, é uma visão em perfil da veia ilíaca comum, interna e externa, tá? E geralmente para esses casos eu prefiro colocar o stent ancorado na veia ilíaca externa exatamente por causa disso. Você vê que se você coloca um stent muito curvo e ele para na bifurcação da veia ilíaca, você pode ter um mecanismo de obstrução do fluxo da veia ilíaca externa e eventualmente encarcerando a sua veia, tendo dificuldades até para subir o balão, para dilatar. Então eu costumo utilizar nesses casos stents mais longos para ancorar o stent no começo da veia ilíaca externa. Nesse caso eu usei um stent 16 por 150, porque ela tinha uma lesão na veia ilíaca externa, como a gente viu pela dilatação pelo catéter. Todos os meus pacientes, então é ali geralmente que eu coloco e ancoro o meu stent. Esse é o stent sinus oblíquos. Por que eu prefiro esse stent? Porque eu preservo a veia ilíaca contralateral e eu diminuo o risco de uma eventual trombose do lado contralateral. Já tratei 4 pacientes que tiveram essas tromboses e realmente você tem que fazer um kissing de veia ilíaca, é um caso muito mais complexo. Para todos os pacientes na alta eu já deixo agendado, aqui é a paciente com 1 semana, e na alta eu já deixo agendado para todos os pacientes
a retirada do filtro de veia cava. Acho que não passou, você consegue passar esse vídeo? É isso. Então, para todos os pacientes eu faço a retirada do filtro de veia cava, quando é lógico o paciente puder ser anticoagulado, né? Então, a retirada do filtro a gente faz com um kit do filtro Denali, né? Então, é um snare, um laço. Uma vez que eu consigo captar ali, capturar o gancho do filtro, eu mantenho esse laço tracionado e progrido a bainha e pronto. No final a gente faz uma angiografia para confirmar que não tem trombos residuais. No início a gente faz uma angiografia para confirmar que não tem trombo no filtro, nem trombo no stent, né? Porque se você tiver um trombo dentro do filtro ou no stent, você não vai tirar o filtro. Então a gente faz uma angiografia antes e depois. Tá? Então é isso que eu tinha para mostrar. Obrigado a todos. Igor, as duas apresentações muito legais. Você sabe que o cara sabe o que está falando? Porque assim, eu já vi umas 10 vezes cada uma dessas apresentações e eu vejo que os caras cada vez conseguem ensinar melhor e estou aproveitando mais. Então até eu agradeço aí. Lembrar vocês de duas coisas que eu não tinha falado no começo. Uma, a gente vai ter, graças ao pessoal aí que está organizando o Congresso Brasileiro, né, que vai ser em outubro? Em outubro aí desse ano. O Dr. Antônio Carlos, eles disponibilizaram para a gente um sorteio que vai ser feito ainda aqui no final do lançamento, de uma inscrição, então vai ser sorteada, vai ser gratuita. Alguém, então, vai ser um sortudo aí que vai ganhar uma inscrição para o Congresso Brasileiro no final desse ano, tá? E a segunda coisa é o Nikos Labropoulos, que é um dos nossos parceiros lá da Stony Brook, de Nova York. Ele também tem um congresso que é super legal, que o nosso time sempre participa. Esse ano vai ser online agora, de 15 a 17 de abril. E ele vai sortear também para a gente um cupom de 15% de... Na verdade, vai disponibilizar para todo mundo que tiver online aqui. Olha que beleza. Então todo quiser. mundo vai ter à disposição um cupom de 15% de desconto no congresso online aí do Vino Symposium. Vocês podem até pensar assim, puta, 15% custa $600, né? Então, muito mais de R$2.000, 15% já ajuda bastante. E como é um powerhouse mesmo, é um lugar onde todo mundo que sabe vai estar lá se encontrando, acho que vale a pena prestigiar. Então, agora, para começar a discussão, né, queria botar na roda, então, aí o Dr. Rui e o Dr. Walter para falarem um pouquinho. Vou aproveitar até para depois a gente vai ter as perguntas aí que o pessoal está fazendo em casa, mas queria saber então, Dr. Walter, da sua experiência, até se o senhor puder contar um pouco aí da sua história, como é que foi chegar até o que a gente vê hoje do tratamento de síndrome de Cockett e o que você achou das apresentações, o que dá para agregar aí? Deixa eu contar um pouquinho da história, que eu sempre militei na parte venosa. Eu trabalhava com um cirurgião que era assistente do Hospital das Clínicas, que era o Eduardo Toledo de Aguiar, um cirurgião muito bom. E há uns 30 anos a gente fazia trombectomia venosa com um catéter de Fogarty, que era um catéter de veia. E eu tive uma paciente, era recém-saída da residência, que ela fez uma trombose venosa ilíaco-femoral. A gente passou o catéter de Fogarty, não tinha tomografia na época, a gente fez uma flebografia intraoperatória, não tinha nada de digital computadorizada, e tinha um stop na ilíaca comum. Aí eu falei, o que é isso? E, na verdade, era uma síndrome de Cockett, era uma lesão de ilíaca trombótica, que a paciente com uso de anticoncepcional acabou tendo essa trombose. Então, quer dizer, a minha experiência na parte venosa é bem antiga. E aí começaram a surgir materiais, né? Catéteres de trombectomia farmacomecânica, multiperfurado antes do catéter de trombectomia, stents dedicados posteriormente, e tudo isso foi melhorando muito o resultado da compressão de veia ilíaca, trombótica e não trombótica, né? E hoje eu estou aqui bem satisfeito, depois de uns 30 e tantos anos, que a gente tem resultados bons. Na época a gente fazia trombectomia e anticoagulava. Tinha uma cirurgia também, que você fazia uma transposição de veia ilíaca, uma cirurgia muito mórbida, né? Então, assim, com
com a evolução da cirurgia endovenosa, os resultados são muito bons mesmo. Rui, conta pra gente aí um pouquinho, porque você também tem uma baita experiência, trabalha com o Dr. Furuya também. O que você acha, assim, de primeiros passos para alguém que está vendo aí a gente, que está tentando começar a fazer os primeiros casos, mas por algum motivo não está tendo aquela, ou não digo coragem, mas ainda não conseguiu efetivamente botar em prática tudo que vem vendo. Você tem alguma dica prática aí para quem está começando de como adquirir aí essa expertise que hoje vocês já têm? Inicialmente, boa noite a todos. Queria agradecer o convite aí de vocês, do Science, para a nossa equipe estar fazendo parte desse projeto. Eu acho que é um projeto super interessante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Então, se a gente conseguir levar um pouquinho de conhecimento aí para o pessoal que está mais longe, acho que vai ser muito interessante. Gostaria só de fazer uma correção, que o Dr. Manuel ele foi fellow da equipe Brasil, tá? Então ele aprendeu bastante lá. Verdade, aprendi com muito a gente. no começo, muitos anos lá com ele. Então assim, inicialmente em relação às Você apresentações... sabe, Rui, só para que o Igor fala que o Manuel é fellow dele até hoje. Ah, né? é? Então, Quando o cara... Ele aprendeu um pouco lá e, graças a Deus, acho que ele trouxe esse conhecimento para vocês. E, bom, inicialmente as apresentações foram excelentes, como você disse, cada vez que a gente assiste, a gente vê coisas novas, coisas na literatura. É um procedimento que ele vem ganhando espaço, né? Então a gente antigamente era anticoagulação e seja o que Deus quiser, e acho que agora a gente está conseguindo dar uma melhor qualidade de vida para esse paciente. Esse paciente com a síndrome pós-trombótica, principalmente a de território ilíaco, ele é completamente diferente daquele paciente da síndrome pós-trombótica do território femoropoplíteo. Esse paciente é aquele que vai te perturbar 2, 3 anos, até ele mudar de médico, porque ele vai procurar um novo médico, porque é aquele paciente que fica com aquela perna muito inchada. A minha dica para quem está começando nesses procedimentos de trombectomia é, primeiro, não começar com um caso igual o que o Manuel mostrou, né? Então, quando tem essa trombose extensa que vai até tibial posterior, aí realmente é um procedimento que vai precisar de uma expertise muito grande. Então, a conduta que o Manuel mostrou aí, até para... A gente não faz essas 24 horas de trombólise, mas agora, olhando o caso, eu acho que foi muito bem feito. Por quê? Porque provavelmente se ele tivesse já partido para a trombectomia com angiojete, ele teria os efeitos colaterais que ele comentou. O paciente já sai da sala com hemoglobinúria. Você olha aquela urina ali, você já começa a se sentir mal. Então, assim, para começar um procedimento de trombectomia, se você nunca fez, primeiro, não comece com um caso assim. Então, comece com aquela trombose, talvez restrita ao território ilíaco, né? Que aí é um procedimento muito mais simples. Você faz uma punção, às vezes, ou da própria femoral comum, ou às vezes você entra pela safena para conseguir fazer essa limpeza. Você consegue fazer... Eu gosto muito no território ilíaco de utilizar o Aspirex, porque ali é muito tranquilo de você utilizar. Você faz um procedimento de meia hora de aspiração, coloca seu stent, é um paciente que em 24 horas, a hora que você vai ver ele na UTI, a perna dele murcha, né, e você dá alta em 48 horas. isso com Aspirex. Com Aspirex. Então, fala 10F, um pouquinho né? pro 10F, pessoal. né? 10F. No território ilíaco, sempre o Aspirex Então, 10F. para quem não sabe a diferença, qual que é a diferença entre Aspirex e angiojete? Você pode explicar? O Aspirex ele é totalmente mecânico, né? Então é uma trombectomia mecânica simples, você não usa fibrinolítico, você não faz Pode falar, professor. É uma rosca sem fim dentro de um catéter, né? Isso, a gente fala que é a Eugitec, né? Você vai lá, é um rotorrouter, você vai lá e vai aspirando tudo. Tem que tomar cuidado só para não aspirar demais. Então, uma tática que a gente usa bastante, por exemplo, a gente utiliza o Aspirex 10F, a gente coloca o introdutor sempre um frente maior, para você poder ficar jogando soro. Então, na verdade, você não está aspirando sangue, você está aspirando trombo com soro. Né? Então, você aspirei 1 litro de sangue. Não é bem assim, você estava aspirando 1 litro de soro. Então, essa é uma dica importante, né? Sempre um frente a mais quando for utilizar o Aspirex. Em relação, depois acho que você vai perguntar, quando a gente vai utilizar o Aspirex, você tem esse trombo proximal, você sempre vai limpando o máximo possível antes de você tirar a rosca lá, a rolha de trombo próximo da veia ilíaca. Por quê? Porque a hora que você tirar aquela rolha é a hora que vai ter embolização. Então, mesmo a gente passando frio, eu também sou adepto igual o Manuel, eu sempre faço com filtro. É uma discussão, né, professor, que tem muito, a gente vai em congresso fora, né, eu nunca uso filtro porque nunca acontece nada.
a gente já teve a experiência, Até não de um acontecer, TEP maciço, acho que o Manuel até estava, mas de um chumaço no filtro. E era uma paciente jovem, é diferente. Imagina você ter um TEP maciço num paciente de 30 já tive anos. uns 3 casos de trombão que pararam no filtro. Então, eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso, né? Tem outro catéter também que a gente usa muito lá no Edmundo Vasconcelos, que inclusive o Vinícius Bertoldi, que por problemas pessoais não veio nesse encontro, a gente usa muito junto com o Manuel o Angiojet. O Angiojet é um catéter que tem como é que chama? Trombose reolítica. Uma trombose reolítica. Injeta e aspira. É um jato de soro e é aspirado pelo próprio catéter. E o grande problema aí é a hemólise. E essa hemólise leva à insuficiência renal. Então, a gente também usa o mesmo truque que você falou, viu, Rui? A gente coloca um introdutor mais calibroso, liga um soro fisiológico sob pressão e aspira, quer dizer, você vai ter menos hemólise, porque é mais soro que vai estar dentro do vaso. E o importante também é só aspirar exatamente o trombo, não ficar aspirando no lugar onde não tem trombo, onde tem sangue, porque aí você produz... As piores experiências que eu tive de insuficiência renal importante foi quando eu fiz a trombectomia de cava. Entendeu? Por isso que hoje em dia, quando eu olho na cava, eu prefiro deixar o catéter multiperfurado para diminuir a massa e tentar minimizar a quantidade de angiogética que a gente usa. E lembrando que catéter multiperfurado em 24, 48 horas aumenta o risco de sangramento do que quando você usa a trombectomia farmacomecânica. Isso daí o Manuel até falou uma coisa ali na apresentação, que era que ele fez angiotomo, né? Para vocês isso aí é rotina? Eu ia comentar isso agora. Quando a gente vê um caso desse de TVP, a gente se empolga e já quer fazer a trombectomia. Só que essa conduta foi perfeita. Então, protocolo, a gente teve um caso dramático no São Camilo, que a gente fez a fibrinólise, deixou pingando, voltamos para fazer o controle, o paciente com cefaleia, ficou meio assim, o que está acontecendo? Foi para a toma, ela tinha uma MAVE, uma paciente jovem que tinha uma MAVE. Então, desde então, todo paciente que a gente vai fazer fibrinólise, ele vai para a tomografia de crânio. E uma estratégia talvez seja fazer a ressonância, né? Para evitar o contraste iodado, né? Que você já vai usar o contraste. O problema é o tempo, acho, né, da ressonância. O paciente aguentar com aquela perna, às vezes congesta, com dor, ele ficar parado ali, talvez vai ter um pouco de dificuldade. E a MAV intracerebral é contraindicação a fazer fibrinólise. Exato. Que tem risco de sangramento, AVCH. Né? Pessoal, pintou aqui uma pergunta da internet, então. Né, para ter interatividade. Então, no caso do Dr. Manuel, para usar o Angiojet, funcionou a veia poplítea? Não, a gente quando foi escolher o sítio de punção, o ultrassom mostrava uma veia tibial posterior bastante dilatada. Trombosada, ou não? Trombosada, mas na porção distal do tornozelo era dilatada e tinha luz. Então eu fiz a punção ali. O Angiojet, a gente usou o 8F, que é um Angiojet de maior calibre. A gente não subiu para a veia poplítea, fez todo o tratamento. Na hora da liberação do stent, a nossa preocupação foi o shaft do stent. O shaft do Angiojet era 120, o shaft do stent a gente ficou na dúvida, mas a gente acabou medindo com um catéter de quick cross e a gente viu que daria certo a gente fazer tudo por baixo. A gente colocou o introdutor 10F, conseguiu subir e a gente fez o tratamento inteiro pela tibial posterior. Então a tibial posterior aguenta o 10F? Aguentou porque ela era uma paciente grande, tinha uma veia de maior calibre. Geralmente, nesses casos, eu deixo o catéter e depois eu faço uma punção na femoral superficial, na maior parte das vezes, no meio da coxa. Legal. O importante é não puncionar a femoral comum, né? Porque daí você perde a chance de colocar o stent numa posição boa se tiver lesão na femoral comum. Então, o que é importante na fase aguda é saber até onde a extensão do trombo vai distalmente. Porque não adianta você puncionar a veia poplítea e ter trombose de tibiais e gastrocnêmias e você desobstruir a poplítea para cima, que você não vai ter inflow para manter esse vaso funcionando, né? Então, o que o Manuel fez foi perfeito, entrar pela tibial, porque o trombo se estendia até as tibiais. Professor, só agora que o senhor falou de inflow, vocês se preocupam com a veia femoral profunda? Muito mais com a profunda. Eu acho que a profunda é mais importante que a femoral superficial nesses casos. E aí, como é que vocês fazem para limpar a femoral profunda? Só com fibrinolítico ou alguma muitas vez vezes você já teve que vir por cima pela jugular
para limpar essa profunda? Não, eu e o Manuel fizemos uma vez a gente entrou na Parva, lembra? Fomos na Parva, aí vim por baixo na profunda, o Manuel veio por cima na superficial. Né? Então, às vezes é uma estratégia. Mas a maioria das vezes ela tá aberta, entendeu? O que você tem que só fazer bastante angiojete naquele local e depois, antes de soltar o stent, olhar com aivos para ver se tem uma profunda calibrosa para femoral comum. Verdade. E entre essa femoral comum e o seu stent, não tem nenhuma lesão, entendeu? Senão você tem que trazer o stent até a boquinha dela. Legal. Porque senão vai trombosar, entendeu? Então, ó, a lição, acho que aí que fica, é que, primeiro, a gente consegue sim dar tratamento para esses pacientes, não precisa ficar sempre nessa de, aqui não tem condição, ou eu não sei fazer, vamos deixar anticoagulado. Dá sim para oferecer, né, o melhor aí para os pacientes. Dá para contar com o pessoal da equipe também para ajuda, tá? E acho que se vocês forem começar a fazer o tratamento, é como o Dr. Rui falou, começar por um caso talvez um pouco mais tranquilo para pegar uma segurança um pouco maior. Eu vou continuar falando um pouco aqui da minha parte, uma coisa que eu faço bastante no dia a dia, que eu queria compartilhar com vocês, que é justamente a relevância aí das varizes pélvicas e das varizes recidivadas. Vou falar um pouquinho de como eu investigo, por que é importante a gente explorar esse campo, estratégias para cobrança e um pouco também da técnica do passo a passo, certo? Então, para começar, uma coisa que acho que todo mundo já tem noção, né? Todo mundo que faz aí o próprio consultório ou está começando o consultório já sabe como varizes é importante, não tem jeito. Você vai atender a maioria dos pacientes de origem venosa, certo? Então, mais de 95% das consultas de um consultório vascular, isso é coisa relatada por estudo, eu sei que a gente já sabe por causa do dia a dia, mas mais de 95% das consultas de um consultório vascular normal é relacionado à parte venosa, certo? A prevalência de varizes, poxa, chega aí ao redor de 50% no mundo. Claro que isso muda, tem lugar que você vai ver 80%, mas aí incluem também telangiectasias. Mas, de qualquer forma, 50% das pessoas terem uma patologia, não dá pra gente, como especialista, passar pano para isso, né, e fingir que isso não é importante. E claro que pensando na vida, a qualidade de vida, tem sim um risco menor de complicações e urgências, apesar de existirem as urgências, aí até como o próprio Manuel mostrou, mas tem menos complicações do que, por exemplo, as doenças do campo arterial. Aí alguns dados interessantes já falando sobre varizes pélvicas no consultório. Não sei se vocês sabiam, mas até 30% das mulheres têm dor pélvica crônica, certo? Isso é dado ginecológico, tem lugares que falam mais, até 40%, mas fato é que dessas mulheres com dor pélvica crônica, estima-se que quase 30% delas vão ter varizes pélvicas. Então, você vê, pensando de novo em população geral, quase 10% das mulheres tendo varizes pélvicas. Então, olha como isso tem um potencial para a gente explorar muito bem isso no nosso consultório. Segunda coisa, um estudo de 1976 do Hobbs já falava, eles pegaram 1.000 ultrassons Doppler na sequência e eles viram que 4% das mulheres tinha varizes vulvares, tá? Então, poxa, 4% de todas as mulheres ali que passaram pelo consultório com varizes vulvares é um número considerável. Não é para a gente deixar de lado. A gente tem que olhar isso com um carinho maior. Olha isso, só 30% das mulheres com varizes pélvicas têm varizes vulvares. Então, quando você vê as varizes vulvares, que nem nesses 4%, não são só elas que você tem que pensar em varizes pélvicas. Tem outros motivos para a gente pensar. Às vezes a gente percebe, né, que tem aquele negócio assim, só penso em varizes pélvicas quando tem varizes vulvares. Não, tem muito mais coisa para fazer a gente pensar. E olha que interessante, até 90% das mulheres com varizes pélvicas têm varizes dos membros inferiores. Então, a paciente que acompanha com você por causa de varizes pélvicas, muito provavelmente ela também vai acompanhar com você por causa de varizes nos membros inferiores. Então você vê que é uma patologia que, se a gente sabe domar ela, você vai ter mais e mais motivos para entregar o melhor paciente, para entregar mais respostas do que habitualmente a gente entrega. E aí, já indo para o lado das varizes recidivadas, interessante, né? De 20% a 80% das varizes vão ser recorrentes. Pô, uma baita variação. Esse estudo, ele seguiu pessoas, na verdade, pós-operatório de 5 a 20 anos. Claro que por isso que tem essa diferença de 20% a 80% de recorrência. Mas
Quando tem recorrência, 1/4 dessas varizes elas têm origem pélvica. Então, poxa, se 1/4 tem origem pélvica, eu tenho certeza que você que está vendo aí, eu também, é capaz que alguém já tenha até um caso meu que recorreu. A gente atende sempre varizes que recorreram. Quantas vezes a gente para e pensa, putz, talvez tenha origem pélvica, vou investigar origem pélvica? São poucas vezes, né? Mas a nossa ideia é tentar aumentar um pouco essa suspeita, né, primária, de você falar assim, poxa, talvez seja isso, deixa eu dar uma olhada. Pensando então em varizes pélvicas e recidivas no consultório, a ideia é essa, é de que hoje a gente está explorando no nosso consultório a ponta do iceberg, quando dá para a gente explorar muito mais. A gente tem aí varizes pélvicas, a gente tem, como o Arthur disse, veias ovarianas, varicocele, que é uma coisa que poucos vasculares estão acostumados a tratar, a recidiva, que pode ser uma recidiva pélvica, pode ser uma recidiva de veia linfonodal, e a gente depois vai atrás de tratar, identificar e tratar. Varizes vulvares, as obstruções ilíacas, como a gente conversou agora há pouco. Então, tem muito campo para ser explorado. E o interessante é que todas essas coisas que eu acabei de falar, elas raramente chegam com diagnóstico no consultório vascular, né? A gente está acostumado ali no nosso dia a dia do que o paciente chega, é quase que perguntar assim, varizes? É quase isso. E não, tem um pouco de investigação para a gente ser feito. Para esse tipo de patologia, a gente tem que ter um elevado grau de suspeição. E a gente tem sim que saber investigar. Então, nessas situações, você pensa, poxa, será que não pode ser outra coisa? Será que não tem um vazamento ali em cima que está causando isso? Beleza, e como que eu investigo? Geralmente, se você for pensar em investigação, esse daqui é o arsenal que a gente tem. Então, o ultrassom Doppler dos meios inferiores, o ultrassom Doppler transvaginal e pélvico, angiotomo e angiorressonância e a flebografia com IVUS. Importante falar que é flebografia com IVUS porque muda completamente a sensibilidade do exame. E aí pode ver que eu deixei aqui em negrito ó, o ultrassom Doppler e a flebografia, porque olha que interessante e que importante isso para a nossa prática clínica. São exames, são procedimentos que o próprio cirurgião vascular pode fazer. E isso é de uma mais-valia assim, sem tamanho, porque você consegue olhar, você consegue identificar, você consegue mapear. E quem vai tratar? Você mesmo. Então não tem ninguém que vai conseguir fazer para você um mapa melhor do que você, se você estiver realmente interessado em ajudar, em ir até o fim. Tá? Como que a gente investiga, então? Olha que legal, com a flebografia, essa é a primeira imagem lá que está vendo a flebografia, descendo o contraste até a veia ovariana, isso é o tradicional. Mas o que a gente sabe é que você tem que ter o conhecimento aqui ó, da anatomia, saber direitinho quais são as tributárias da veia ilíaca interna, saber onde está a veia glútea superior, inferior, pudenda, ver onde elas se comunicam, quais são os pontos de fuga. Tá? São todos esses itens que a gente vai falar também no curso e a gente está aberto à disposição para sempre dividir e discutir essas questões. E olha que legal, isso daqui não é uma reconstrução qualquer de tomografia. Isso daqui a gente fez numa flebografia. Então, para quem tiver à disposição, como eu sei que muitos de vocês têm, aparelho de escopia suficiente, a gente consegue fazer isso. Ó, uma angiotomografia pela flebografia. E olha que legal, isso daqui é só um corte, mas a gente consegue ver a reconstrução tridimensional, ver exatamente de onde está vindo, se tem obstrução, se não tem, se tem refluxo para a ilíaca interna, para alguma tributária. E às vezes até já guiar a gente para uma cateterização e você ir mais tranquilamente sabendo aonde você tem que entrar para fazer a embolização mais adequada. Aqui eu deixei, isso aqui para vocês vai ter no nosso curso, tá? Faz parte de uma das aulas, mas é só para vocês verem que de uma maneira assim, mais didática, mais organizada, como a gente faz o algoritmo do diagnóstico de uma flebografia. Então, você vai fazer primeiro a suspeição com história e exame físico, vai para o ultrassom, que é o primeiro exame, o exame de entrada. Se ele estiver alterado, você vai fazer ou uma imagem já direto. Se ele não tiver alteração, você já fica mais tranquilo e já vai tratar as veias da perna. Se tiver alteração, você vai ver se é compressão ou se não é.
Se não tiver compressão, você já pode ir para uma embolização das varizes pélvicas. E se tiver a compressão, aí a gente volta um passo atrás e pensa, preciso angioplastar? Ou eu posso só acompanhar e fazer a embolização da mesma forma? Quem vai dizer isso? Vai ser a flebografia e principalmente o AIVUS, que vai dar para a gente uma noção mais completa do real acometimento, até hemodinâmico dessas varizes pélvicas. Então, o que é legal? Esses casos de varizes pélvicas, de varizes recidivadas, são casos que fazem a gente pensar um pouco mais, sair um pouco daquela mesmice. Isso daí, putz, estudo de psicologia sempre fala, né? A felicidade no trabalho também está relacionada a um pouco de surpresa. Então, existe uma lógica por trás do tratamento de varizes pélvicas, de recidiva, mas exige um planejamento. Então, você tem que pensar, você tem que ver os exames, pensar por onde vai entrar, como que vai começar. Tá? Fora a melhora dos outros sintomas do paciente, essa questão de diminuir a recidiva. Poxa, que legal você poder falar, não sei há quanto tempo eu não vejo uma paciente que eu tenho que operar de novo. Resolve mais, né? Resolve melhor o problema. Então, melhor do que ter que encaminhar o paciente é resolver. Você retém o paciente e receber bem por isso. Então, a gente jogando com o livro de regras debaixo do braço, a gente consegue fazer tudo isso. Não precisa ver uma flebografia como um problema. Você fala, eu vou ter que sair, vou ter que fazer um negócio que eu nem estou acostumado, não sei os materiais que eu preciso usar. Nada disso, entendeu? Dentro da sua realidade, a gente consegue ver como fazer isso, fazer bem feito e receber bem. Eu deixei aqui, não sei se vocês conhecem isso daqui, que é o princípio de Pareto. É uma curiosidade para quem não conhece, é muito legal, você pode ver que se aplica a muitas coisas na vida, que é o quê? 20% do seu esforço geralmente traz 80% dos resultados. Tá? O que eu quero dizer com isso? No nosso consultório, na nossa prática, a gente pode tentar identificar quais são as coisas que deem menos esforço e mais resultado. E o que eu identifiquei é que tratamento de varizes pélvicas, de varizes recidivadas de origem pélvica, se enquadram nessa lei de Pareto. Você atende menos esforço, porque é uma paciente que já te retém, que você já retém, ela já fica com você, ela fica muito grata, envolve muita felicidade do paciente, isso é muito legal, especialmente para quem está acostumado sempre com varizes, que às vezes até tem alguns casos de frustração, e te dá resultados muito bons. Então a gente consegue cobrar exatamente pelo que é feito, mesmo que seja pelo convênio, seguindo a tabela vigente, seja TUS, AMB, CBHPM, tudo isso, claro, também com ajuda, com assessoria da nossa equipe Science. Tudo que a gente faz, tudo que a gente recomenda, como o Arthur disse, o Igor, o Dr. Walter recomenda, a gente segue indicações dos guidelines. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu estou mostrando para vocês, o último guideline que tem de tratamento de doença venosa da Sociedade Americana de Cirurgia Vascular, do American Venous Forum, ele cita o tratamento das varizes pélvicas. Mas muitas vezes isso é deixado de lado pelo cirurgião. E aqui você vê, tem evidência forte de que a gente deve, por exemplo, diagnosticar, que nem eu disse, com ultrassom transvaginal, com ultrassom pélvico, com angiorressonância, com angiotomografia e com a flebografia. Tem evidência, tem indicação no guideline de como você vai diagnosticar e de como você vai tratar. A gente segue isso, consegue oferecer o melhor e reter o paciente. Então agora já indo um pouquinho para a parte de como eu trato, estou falando aqui, ó, tratamento endovascular, a gente pode fazer por cima ou por baixo. O que seria por baixo? Já direto pelas veias perineais. Essa parte endovascular por cima, ela é recomendada para refluxo de veia ovariana e varizes de ilíaca interna que estejam acima do ligamento largo. Isso vai estar também mais aprofundado. Aqui um exemplo de angiografia das varizes labiais. Então você consegue colocar um scalp nas varizes labiais ou perineais, fazer a angiografia, e olha que legal, você determina o volume das varizes com a quantidade de contraste que você corou, vamos falar assim, e daí depois você injeta o polidocanol ou a espuma no volume que foi calibrado. Muito interessante, assim, chance de melhora de sintomas pélvicos muito alta. Já falando ali do refluxo pélvico vindo por cima, eu falo que tem um racional. Então, esse racional é o quê? Primeiro, você tem que excluir que tem obstrução. Como que faz isso? Com o AIVUS. Com a flebografia, você injeta o contraste, se tiver obstrução, você vai ver na hora. Se tiver uma suspeita de compressão, você vai lá e vê com o AIVUS. Lembrar de ver todos os eixos. Então, tem que ver a cava, tem que ver a ilíaca, tem que ver se tem um possível nutcracker, tem que ver se tem insuficiência de ovariana.
Ver todos os eixos. Você já está lá, já está fazendo o procedimento, você vai ver todos os eixos. Tá? E vai receber por isso. É importante isso. Não pode ser uma coisa desanimadora para o cirurgião. A gente não é para fazer só por caridade. É muito bom quando você faz o bem e é recompensado por isso. A flebografia, de preferência, vale a pena colocar um balão na ilíaca interna. Por quê? São 7 tributárias da ilíaca interna. Se uma só está insuficiente, o que vai acontecer? As outras 6 lavam esse contraste. Então você está jogando o contraste ali na origem da ilíaca interna, não apareceu refluxo, você fala, ih, beleza, então tá tranquilo, a origem não é aqui. Quando não é verdade. O que pode estar acontecendo são as outras 6 tributárias lavando esse refluxo. Então é interessante você usar o balão e tentar fazer uma cateterização seletiva dessas tributárias. E olha aí a importância de conhecer a anatomia dessas veias. Tá? E ocluir todos os refluxos axiais. O que significa isso? Tem ovariana, tem refluxo de ilíaca interna? Tentar fazer as duas coisas no mesmo procedimento. Então aqui algumas imagens, a gente vê aqui a comunicação, por exemplo, da glútea inferior comunicando com a ciática. Então isso daqui seria o quê? Um ponto de fuga. Lembrar dos pontos de fuga. Aqui, usando um balãozinho para manter a espuma lá embaixo, quando você está fazendo a injeção, vendo mais ponto de fuga, aqui vem do ponto de fuga perineal, desculpa, pudendo. E aqui, ó, cateterização bonitinha, vindo por baixo, vendo a ovariana. Deixei essa lista, no curso a gente deixou bem preparadinha, tudo certinho, mas são o quê? Os materiais, a preparação que precisa ter para fazer a embolização adequada. Não tenha dúvida que metade do procedimento endovascular é isso. Escolha os materiais, preparação, ver se está tudo certo. Não adianta você ter a melhor das intenções e não estar com os materiais disponíveis ali na hora. O padrão para tratar, por exemplo, uma ovariana é essa técnica de sanduíche. Como é que é? Mola, espuma 3% e mola. Alguém deve ter visto ali ó, que eu coloquei aquele 3%. Publicamos outro dia um caso de que a gente fez espuma pélvica e o pessoal falou assim, mas por que foi espuma 1,5%? Por que foi espuma 2%? Porque é o seguinte, você não faz a espuma sem contraste, você não joga a espuma lá dentro sem ver para onde ela está indo. Então você tem que colocar um pouquinho de contraste. Então se você tem o polidocanol 3% e bota um pouco de contraste, naturalmente isso dilui e vai virar uma espuma com menor porcentagem. E aí você está vendo? Um detalhezinho técnico super simples que já muda a eficácia, já muda todo o procedimento e o entendimento do procedimento. O balão oclusor, que eu disse que é importante para tentar segurar o polidocanol lá embaixo, nem sempre está disponível, infelizmente no Brasil está bem difícil agora de encontrar, mas tem outras alternativas para serem feitas, e o uso de microcatéter, para você conseguir ir mesmo nas microvarizes mais distais lá dentro da pelve, muitas vezes super seletivo, depois de ramo secundário ali das tributárias da ilíaca interna. Então você vê que legal, não sei se aqui vai dar para aparecer o vídeo, não apareceu, você consegue, Arthur, passar esse vídeo, só para o pessoal ver. Joga a espuma com o contraste, opa, aqui ó, esse aí. Só para ver que legal como já segura, ó. Você está vendo na primeira imagem tudo contrastando, passando de um lado para o outro, que é uma característica que a gente identifica quando você fala assim, não, realmente são varizes pélvicas, né? Não é só aparecer contraste na pelve. E aí saber até onde vão as molas, por exemplo. Putz, quantas vezes a gente já ouviu essa pergunta? Então, a ideia é chegar o mais próximo possível da veia renal sem correr riscos de embolização, por volta de 1 a 2 centímetros, mas pelo menos cobrindo a última tributária, que às vezes tem uma tributária ali em cima que fica vazando e que pode dar chance de recidiva. É praticamente o mesmo princípio de tratar varizes nas pernas. Atenção para deixar a mola, ó, não sei se vocês estão vendo, ó, mas ela viradinha para baixo, tá? Tentar não deixar a última pontinha virada para cima. Para tratar a veia ilíaca interna é a mesma coisa, é o que a gente estava falando, cateterização seletiva, saber da obturatória, da pudenda interna, da glútea, usar aquele balão e aí escolher, pode fazer escleroterapia com espuma e ou embolização com molas. Pode ser só com espuma? Pode sim. Tem que tratar com o que a gente tem. Infelizmente, hoje em dia tá difícil dos convênios liberarem com mola, que seria o tratamento melhor, na minha opinião, com mola e espuma, mas não vamos deixar também o paciente sem tratamento, vamos oferecer o melhor que a gente tem
à nossa mão. Aqui algumas imagens de ponto de fuga, então aqui ponto O, né, que é o da veia obturatória, o ponto G, que é o da veia glútea, e o ponto P, que é da veia pudenda, gerando ali o refluxo na veia safena interna. Então você vê que interessante. Grande parte das pessoas que têm refluxo de safena interna, na verdade, tem insuficiência pélvica originando. Mas, ó, atenção, tá? Cuidado com mola na veia ilíaca interna. Por quê? Ela é como se fosse um cone invertido. Ela começa mais grossa e vai ficando mais fina. E aí você vai lá e tenta colocar uma mola ali, o que pode acontecer? Essa mola se solta, porque o fluxo está a favor da boca mais larga do cone. E aí isso daí pode gerar complicações, tipo uma migração de mola. Para terminar, uma coisa que eu acho até curiosa, mas olha só, como é importante uma avaliação ginecológica prévia. Como a gente lida muito com esses pacientes que têm dor pélvica crônica, não dá para a gente descartar endometriose. Então tem que ter um ginecologista parceiro para estar aí de braços dados acompanhando esses pacientes. Mas apesar de escutar sempre o gineco, também tem que escutar a paciente. Então quando tiver uma elevada suspeição, lembra que eu falei? Aí a gente investiga. Então esse daqui é um exemplo. O paciente tinha suspeita de endometriose, acabou fazendo uma histerectomia e a ginecologista mandou aí todas as imagens falando assim, ó, não tem varizes pélvicas, ó, sem nenhum sinal de varizes pélvicas, foi super tranquilo. E aí a gente fez o quê? Acabou adiando a flebografia. Só que a paciente continuou com queixas mesmo depois da histerectomia e a própria paciente falou assim, putz, eu sinto que pode ser varizes pélvicas pelo que eu vejo, esse sintoma de peso e tal, podemos investigar? Podemos sim. E o que a gente encontrou? Realmente, insuficiência de ovariana bilateral com varizes pélvicas. Fizemos a embolização, nesse caso com espuma, e ela conseguiu melhorar os sintomas. Então, legal, escuta o colega, mas também escuta o paciente. Mais importante disso tudo, ter esse arsenal, esse leque de opções de tratamento para oferecer o paciente. Isso aqui é uma coisa que a gente fala pra caramba nas aulas, tá? Sempre que for tratar a doença venosa pélvica, lembra de tratar a causa. Se for tratar só sintoma, não tem jeito. Pode até predispor recidiva, mas o pior, pode piorar o quadro. Então você vai oferecer um tratamento e a paciente acaba piorando. Então, acompanhe os nossos cursos, vamos tentar sempre focar em tratar a causa, mas não deixa de investigar e oferecer o melhor para os seus pacientes. Então é isso aí, obrigado pessoal e até breve aí no curso Science, nos grupos, a gente vai continuar conversando, certo? Aí pessoal, estamos de volta aqui na discussão, parabéns Vitor, Valeu. Excelente. Da mesma forma que você, a gente sempre aprende com você. É muito legal. E muito interessante, né, usar a espuma. Né? Agora, será que vai durar muito tempo? Né? Mas é que a gente não tem opção, né? Eu tenho certeza que você escolheria sempre mola, Sempre. se pudesse, né? Sempre. E, Dr. Walter, o que o senhor acha? Um tratamento de varizes pélvicas exclusivo com espuma, por falta do convênio liberar as molas. Qual que é a sua expectativa em relação a longo prazo? Você acha que pode ser duradouro? O que o senhor acha? Fazendo uma analogia com do tratamento das varizes de membros inferiores com espuma, que normalmente recanaliza, pode ser que recanalize sim, né? O ideal realmente é fazer a associação de mola com espuma. E a doença venosa pélvica é uma doença muito complexa, porque ela pode estar associada a um refluxo centrífugo, que é refluxo de ovariana ou ilíaca interna, ou centrípeto, que você tem compressões, tanto da renal como da veia ilíaca esquerda. Então, é importante você fazer o diagnóstico para saber o que você vai tratar. Exato. Tem alguns pacientes que chegam lá no ambulatório do HC com embolização das duas gonadais e a paciente não melhora. Aí você vai ver, tem uma compressão da veia renal que provavelmente deveria ter sido tratada. Então, quer dizer, é uma doença nova, a doença não é nova, mas é uma preocupação nova mundial, né? Lá em Nova York, o Nicos criou um grupo para tratar doença venosa pélvica. No HC a gente tem um grupo junto com a gineco também. Então, muitas vezes tem associação de compressão, de veia renal e veia ilíaca, o que tratar antes. Então, é muito complexo esse assunto. Inclusive, o grupo lá do Nicos, eles publicaram, não sei se vocês viram agora, o CEAP da doença venosa pélvica, que é uma padronização que é super importante
para a gente tratar, para a gente acompanhar e também para produzir ciência, né? Para a gente acabar falando tudo a mesma língua, porque é até difícil para quem tem interesse em estudar você ter uma padronização do que procura. Tem lugar que está síndrome de congestão pélvica, tem lugar que está varizes pélvicas, tem lugar que está insuficiência venosa pélvica, desordem venosa pélvica, que agora é o agora nome, que eles preferem desordem venosa pélvica. o nome que ficou agora, então, é desordem venosa pélvica, né? Em português. A ideia, então, dessa patronização, para mim, é uma das coisas fundamentais para a gente não comparar maçã com laranja, né? A gente estava vendo ali, tem umas perguntas, acho que seria legal do pessoal discutir. O que vocês acham? Acho que sim, uma boa. Eu queria antes só fazer uma pergunta para o Rui. Ô Rui, você trata muito a parte arterial e tal, nessa venosa aí, todos nós aprendemos muito nos últimos anos, né? Faz parte do seu repertório da anamnese hoje perguntar para a paciente se ela tem dispareunia, se tem dor pélvica? E na nossa residência, como que é? Então, assim, inicialmente, além de fazer a parte arterial, eu faço muito Doppler, né? Então, uma coisa que é uma boa dica para muitos aí, que o Vitor salientou, eu acho que talvez o cirurgião vascular seja uma das especialidades que você consegue fazer tudo. Você consegue diagnosticar, você consegue tratar, você consegue acompanhar. E acho que o Doppler ele é essencial. Ele é eu, na minha prática diária, além de perguntar em relação à queixa, o Doppler, o venoso de membros inferiores, eu lembro até, não sei se o Manuel lembra, eu fazia muito Doppler lá na Mil, e a gente vê um padrão que são veias subfaciais na face posterior de coxa. Às vezes tem aquela perfurante no meio da coisa, você fala, puxa, mas de onde que vem isso? E quando eu pegava esses pacientes, que não eram meus, eram pacientes que iam lá para fazer Doppler, já operei 2, 3 vezes de varizes, aí eu fazia o Doppler, e eu via esse padrão de ou varizes perineais, que é mais fácil de pensar, mas esse padrão de veias subfaciais, com perfurante em glúteo, e com a queixa de dispareunia, a gente acabava, como era do grupo AMI, a gente levava para o metropolitano e fazia a investigação. E era quase que 90% de insuficiência de ovariana, ou um cocket, que às vezes a gente pensa no cocket dando só varizes na perna esquerda, mas às vezes a hora que ela cruza e desce, às vezes ela dá varizes posterior na coxa direita. Exato. E a gente fala, mas não é cocket porque está na direita. Não, bom, veio, a gente vai para tudo quanto é lugar. Uma coisa que eu queria salientar aqui, aí eu vindo para cá, eu pensei assim, no curso Science, falei, puxa, vai ser um curso interessante para o pessoal que está começando, para o pessoal que ainda não tem uma vivência de endovascular. E eu estou percebendo que talvez seja um curso interessante, na verdade, para todos os vasculares que se interessem em um tratamento endovascular. Por exemplo, hoje, para mim, isso aí é tudo novo para mim. Você explicou de balão, de insuflar balão, de pesquisar refluxo em obturatória. Eu não faço nada disso. Então, é uma coisa que eu aprendi, é uma coisa que talvez, se eu tiver na minha prática, talvez eu vá te chamar para a gente aprender junto. Então, assim, excelente apresentação. Eu acho que isso mostra que o curso ele vai trazer um ganho assim, importante, não só para quem está começando, sai da residência, mas para quem já tem uma vivência endovascular importante. Hein? É aquela máxima, né? Old dogs can learn new tricks. Cachorro velho pode aprender novos truques, né? No meu caso. Isso é legal. Vamos continuar com as perguntas, então. Você falou, né, do Doppler de fazer, mas você vê a pergunta, né? Qual a principal causa de recidiva? Lembrar também daquela paciente que já fez safenectomia, que recidivou as varizes na perna, e você vai fazer o Doppler no trajeto safeno, onde estaria a safena, tem um monte de tributária, né? Sim. E aí vem de uma veia qualquer, daí você procura, pode estar vindo lá de cima, né, Vitor? Uma que eu sempre lembro de que seja investigada e tratada é aquela variz linfonodal. Você fazia bastante Doppler, com certeza você vê, né? Então, tipo... Eu só sabia que era linfonodal. Não, mas o pessoal vai lá ver a variz dentro do linfonodo, daí chamamos de linfonodal. Mas o legal é o quê? É dar o passo para cima. O que eu falo, até para explicar para as pacientes, é o seguinte: se você tem lá um vazamento no meio da sua parede, você tem duas saídas. Uma é só pintar, e a outra é falar assim, cara, deve ter alguma coisa ali em cima, deixa eu ver de onde isso está vindo. Se você está vendo esse problema num linfonodo que está na região inguinal, o próximo passo é investigar a região pélvica. Então, ao invés de só tratar ali embaixo e ficar esperando a recidiva,
Eu acho que, por exemplo, uma veia linfonodal insuficiente que você encontra depois de uma cirurgia, é quase que mandatório você fazer. Pós-safenectomia, né? Pós-safenectomia. Uma recidiva de crossa, vale a pena então sempre investigar para cima? Pelo menos com ultrassom eu acho que vale a pena. Entendeu? Eu acho que depende da recidiva de crossa, né? Você vê aquele coto de 5 centímetros, o cara Não, ligou. não. Recidiva de crossa que eu faço é tipo aquela neovascularização, Entendi. sabe? Então, que não tem a crossa, mas tem aquele múltiplos A canaizinhos. minha assim. dúvida é se essa neovascularização, que eu sempre olhava e falava, puxa, o que é isso aqui, né? Acho que é uma neovascularização. Talvez Tem a coisa Então, lá é pra mais cima. Não sei se O vocês viram, linfonodal. mas eu até falei de um trabalho do Mark Whiteley e ele falava isso daí, que 25% das recidivas de crossa que eles viram tinha origem pélvica. Pô, 1 em 4 é coisa pra caramba, né? Muita coisa. E se a gente tiver um exame pouco invasivo, tipo um ultrassom, talvez um transvaginal, né, ter alguém na equipe ou uma ginecologista que faça, porque isso também é importante, né? Às vezes você pede na rede para fazer e vai fazer o transvaginal com Doppler, o que vai vir lá? Vai virar artérias uterinas com resistitividade normal. Putz, e aí você não vai expor a pessoa de novo e falar, não, agora tem que fazer esses... Por mais que você escreva, é difícil, Eu né? acho que você precisa ter colegas de referência para Exato. encaminhar. É o tipo do exame Acho que eu acho que você tem que ter. fundamental, sabe? Eu acho que pensando no tratamento de variz pélvica, você tem que ter alguém na sua equipe que faça Doppler. Porque não adianta você pedir um convênio, o cara não sabe nem ver a insuficiência de safena. Concordo. Imagina se ele vai ver a insuficiência, pensar numa insuficiência venosa pélvica. É impossível isso. Esse é o lance, é não ter aquele exame padronizado, né? Sabe, não, eu tenho que olhar a crosta, tenho que olhar o meio da coxa, tenho que olhar o joelho, o começo da perna, o meio da perna. Não é isso. O que a gente quer nesse tipo de exame é fazer essa coisa de, o vazamento está aqui, então deixa eu ver da onde está vindo o vazamento, né? Então é legal você ter, como você disse, alguém da equipe que faça, ou pelo menos alguém que você tenha a proximidade de poder falar assim, queria ver isso, queria ver aquilo, isso se não for você mesmo que faz o exame, né? Aí a pessoa acaba se interessando e aprendendo, Sim. inclusive, né? Porque não tem tanta gente com essa expertise que a gente está esperando. Mas você conversando com um colega que faz o Doppler e tal, você pode... Vai aprendendo, com certeza. Ô, doutor Walter, vamos anunciar o ganhador do ingresso no Congresso Brasileiro de Cirurgia Vascular? Então, o ganhador do sorteio foi o Claudinel Majo Júnior. Tá bom, Da onde muito que é o bom, Claudinel? Claudinel. Parabéns. Aí logo vamos soltar nos grupos também o cupom de desconto do New York Vino Simpósio, né? O cupom de lançamento do Science também a Cláudia vai pôr nos grupos, já está aqui na tela, quem estiver olhando, tiver interesse, quiser fazer o curso, aproveita. O cupom para os meus 30% ou não? Com certeza, amigão. Pô, você é professor nosso aqui. Então tá, né? Vamos, doutor Walter, se o senhor puder nos ajudar aí com o encerramento. Bom, então esse curso que vai ser tá gravado numa plataforma vai ajudar no aumento de conhecimento nesse assunto que a gente veio desenvolvendo e aprendendo nos últimos 7 anos, né? Eu lembro que quando o Furuya, que é o seu sócio, o Antônio Furuya... Por favor, não mencione isso. Esse nome aqui. A gente começou a fazer espuma no HC. Quanto tempo? Que faz uns 10, 12 anos. 5 anos, acho. Acho que faz 15 anos já. Foi logo Mais antes de da 15. pandemia, não foi logo antes da pandemia? 14 anos. A gente começou a fazer espuma, aí começou a fazer com ultrassom, aí angioplastia, o Igor pegou angioplastia, começamos a fazer de veia inominada, né, Igor, lembra? O Manuel. Então, quer dizer, o negócio veio crescendo junto com o que estava acontecendo mundialmente. Então, a gente realmente conseguiu ter um nível de conhecimento nesse assunto muito grande. Então, eu acho que é uma plataforma legal que vai aprender muita coisa e tem todo o apoio da equipe em casos complexos que a gente pode auxiliar aí online, até presencialmente. Eu acho que a mensagem que a gente tem que deixar é que a nossa ideia é construir mesmo uma comunidade, né? Então a gente tem cada um especialista numa área, está agregando novos, né? O Rui tá junto com a gente agora nessa parte de aorta avançada, então a gente fica à disposição dos nossos alunos ad eterno, né? Como se fosse um contínuo aí, para sempre que precisar nos ativar, nos chamar, né? Que nós vamos estar sempre à disposição. Obrigado a todos aí. Muito bom. Boa. Obrigado, pessoal. Boa Fiquem noite com para Deus. todo Boa mundo. noite. Boa noite. Fiquem bem aí.